E aí, pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai fazer a última parte da formatação do nosso documento de Word aí, tá? Só para recordar, nos outros vídeos a gente formatou aí o nosso trabalho, né? Definiu as fontes, os espaçamentos e tudo mais, ó. Já tá todo redondinho dentro das formas, tudo mais. Todo dentro das normas ABNT, tá vendo? Questão de espaçamento, questão de margens, questão de tipo de fonte, tamanho de fonte, tá? E hoje a gente vai fazer a última parte, que é o quê? Colocar número na página e criar o sumário automático, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a criação de número da página. E aí a gente vai olhar voltar de novo nas normas ABNT, que elas falam que nela está dizendo o seguinte, tá? Excetuando a capa, todas as outras folhas são contadas. Então, a partir da segunda página do seu trabalho, você vai contar. Mas a numeração só deverá aparecer impressa a partir da parte textual, ou seja, a partir da introdução. Então eu conto a folha de rosto, eu conto o resumo, mas aqui não aparece o número da página. O número da página vai aparecer a partir desta página aqui, a partir da introdução, tá? Então, primeira coisa, o que eu tenho que saber? Quantas folhas eu tenho da folha de rosto até a introdução? Então, eu tenho aqui no meu documento a folha de rosto, a capa eu não vou contar. A folha de rosto, o resumo em língua estrangeira, o sumário e a introdução. Então a introdução é a minha página 5, certo? A segunda coisa que eu tenho que fazer agora, eu tenho que pôr o número na minha página. Só que o que acontece? Se eu colocar o número no meu documento agora, ele vai numerar todas as folhas, desde a capa até o final, porque o meu documento está numa seção só. E quando eu coloco a numeração vai entrar na seção inteira, tá? Em toda a seção. O que eu tenho que fazer para pôr essa numeração aí no meu documento? Eu tenho que quebrar esse documento em mais seções. Então, no caso aqui, eu vou quebrar em duas seções diferentes. Hoje ele é em uma seção só, do início ao fim. Eu vou quebrar em duas partes, em duas seções. E onde vai ser essa segunda seção? Ela vai ser a partir da introdução, que é a partir de onde o número deve aparecer. Então, como que eu vou fazer isso? Cursor piscando na frente do início da página, eu vou na aba Layout, Quebras, e vou utilizar a quebra de seção aqui na opção Contínuo. Tá? Criei aí a minha seção. Como que eu sei que está criada essa seção? Eu vou dar 2 cliques aqui no cabeçalho. Repara que aqui está cabeçalho seção 1 e aqui já está cabeçalho seção 2. Então, a partir desse momento, meu documento está dividido em duas seções. Eu tenho que fazer mais um passo. Por quê? Apesar dele estar dividido em duas seções, veja que a seção 2 está vinculada à seção 1. Então, qualquer coisa que eu fizer no cabeçalho da seção 1, a seção 2 vai igualar. Tá vendo? Eu digitei 5 aqui na seção 1, a seção 2 igualou por quê? Apesar de estar dividido, ele está com a configuração de mesmo que a seção anterior. Tudo que eu fizer na seção anterior, ele vai replicar. Tá? Então, eu tenho que desvincular uma seção da outra. Ó, ele abriu essa opção aqui, cabeçalho e rodapé, tá vendo essa aba? E reparem que eu tenho aqui a opção vincular ao anterior. Essa opção está ticada, ó, ela está em cinza escura em comparação com as outras. Então ela tá ativada. Eu vou dar um clique para desativar. E repara que sumiu aqui a mensagem mesmo que a seção anterior. Então agora ele já está realmente dividido em duas seções diferentes. Se eu vier por um número aqui, tudo da seção 1 replica, tá vendo? Mas na seção 2 já não aparece mais, tá? E agora sim, eu venho aqui na introdução e vou criar a minha numeração. Então, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o número de página. Agora que eu já dividi as seções, eu vou colocar aqui o número de página. Então, lembrem que a gente contou aí quantas folhas tinham
E a introdução é a minha página 5. Então a primeira coisa que eu vou dizer, ó, ver que abriu aqui o cabeçalho e rodapé, opção número de página, eu vou vir aqui formatar números de página. Porque eu quero que o Word não inicie do 1, e sim inicie do 5. Então eu vou vir aqui na numeração de página e vou dizer para ele, você vai iniciar em 5, tá? E clico em OK. E aí agora eu vou no mesmo opção número de página, início de página, vou usar essa opção aqui, ó, número sem formatação 3, para que ele apareça do lado direito da folha lá em cima. Então, ele iniciou aqui, ó, como número 5. Vou pôr em Arial, só para manter o padrão aí da fonte, Arial 12. E está criado, ó. Tem o número na página, em todas as páginas do meu documento, tá vendo? E na parte de cima, no sumário, nas outras folhas, eu não tenho numeração, porque não deve aparecer. Só para recordar por que iniciou em 5, porque o meu documento tem 1, 2, 3, 4, essa é a quinta folha, tá? Tem 6 folhas no documento, mas lembrando que a capa não conta, por isso que ela é a quinta folha. E aí, a partir daqui, eu tenho número em todas as folhas do meu documento. E agora a gente vai criar o sumário automático aí, tá? Vou voltar aqui na página que eu reservei para o sumário, vou usar a aba Referências, na opção Sumário, eu clico aqui, Sumário Automático. E ele já foi buscar todos os títulos aí que eu já criei, já com o número da página certinho. Então, introdução na página 5, primeira parte, subtítulo na página 6 e por aí vai. Mas como que deu certo assim tão fácil, Eric? Às vezes eu vou criar sumário e não dá certo, ele fala que não tem referência ou ele puxa um monte de coisa. O que acontece? O sumário ele não sabe o que é título, o que é texto, ele não sabe o que tem que aparecer aqui e o que não tem que aparecer aqui no sumário. Então, eu tenho que dizer para ele o que eu quero que apareça, tá? Não sei se vocês lembrarem, lá nos vídeos anteriores, a introdução, a gente criou alguns estilos, lembra? E a gente editou alguns estilos que já estavam prontos. Então, se vocês repararem, eu vou voltar aqui na aba página inicial, ó, a introdução, ela está usando o estilo título 1, tá vendo que está marcado aqui? Vou procurar esse cara aqui, ó, o subtítulo 1.1. Ele está usando o estilo título 2, tá vendo? O que acontece? O sumário automático, o que ele faz? Ele procura tudo que está formatado com esses estilos, título 1, título 2, e a hora que ele encontra, ele joga aqui e diz em qual página que está. Por exemplo, aqui, ó, vou formatar esse trechinho aqui como título 1, só para você entender. A hora que eu atualizo meu sumário, aparece aqui, ó, o vídeo na página 5. Então, ele não sabe que isso aqui é o texto. Ele sabe que isso aqui está formatado como título 1, então ele tem que mostrar aqui, tá? O título 2, ó, repara que ele deu um tabzinho que é um subtítulo. Ele tem o título 3, que pode ser o seu subitem do subitem, 1.1.1, 2.3.1, por aí vai, tá? Então eu vou só consertar aqui. Esse cara aqui tem o formato texto. E aí, a hora que eu atualizo o sumário, ele some. E assim serve se vocês mudarem a página, se você tiver que criar um capítulo aqui no meio e a primeira parte não é mais a página 6, é na página 7. Se você teve que criar um outro subtítulo, a hora que você vem aqui, dá um clique nele e atualiza o sumário, ele vai fazer uma varredura e acrescentar ou tirar o que você tirou, acrescentar o que você acrescentou e mudar os números da página, certo? Então agora eu tenho um TCC devidamente formatado do início ao fim. Capa, folha de rosto, resumo em língua estrangeira, o sumário, eu vou pôr aqui o sumário na fonte que tem que ser, Arial 12, selecionar ele inteiro aqui, vou pôr fonte Arial, tamanho 12, a cor da fonte vai estar em, a cor da fonte aqui desse trecho vai estar em preto. Esse cara é negrito, centralizado, e aí eu apago esse aqui.
E aqui tá tudo certo. Se eu quiser deixar em negrito, ó, tá aí o meu sumário redondinho, prontinho. E aí todo o meu documento feito dentro das normas ABNT, beleza? Então, basicamente, você pode fazer todo o seu trabalho e formatar ele no final. Você vai ter que seguir alguns passos. Mudar a margem, criar os estilos, aplicar esses estilos a todo o seu texto. Depois você vai ter que pôr a numeração, vai ter que fazer a quebra de seção, numeração das páginas, criou seu sumário, feito. Tá feito o seu trabalho, não tem segredo, tá? Se seguir essa ordem, tá tudo certo. Beleza? É isso.